Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Muito bem, meus queridos irmãos. Obrigado. Sabe? Que a paz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre, não é? É um grande prazer estarmos aqui com vocês para comemorarmos juntos mais um aniversário, né? São 23 anos desta casa de oração e trabalho, e a gente sabe que é um desafio realmente a gente manter uma casa espírita em funcionamento. Ela exige muito, né? Porque é natural, a gente vive num mundo muito conturbado, onde o que é valorizado é a matéria, é o ganho, é o prazer material, né? E toda a ideia de elevação espiritual, ela encontra suas dificuldades, encontra suas barreiras. Não só a casa espírita, né? Qualquer movimento, qualquer grupo que pretenda ajudar o ser humano a se melhorar, a deixar de lado essa animalidade, vai encontrar dificuldades. Mas, graças a Deus, estamos nessa luta, né? É o bom combate que nos dizia Paulo de Tarso. Pois bem, vamos voltar no tempo e lembrar com Kardec algumas coisas que é importante a gente sempre repisar, voltar para elas. A primeira delas, que eu vou trazer para vocês hoje, é que quando Kardec, que hoje para nós é muito fácil, mas quando ele começou a investigar os fenômenos das mesas girantes e outros tantos, ele chegou a uma conclusão sensacional, que hoje para a gente é muito corriqueira, mas naquela época era algo extraordinário. Ele chegou à conclusão que aquele fenômeno que fazia as mesas subirem, se movimentarem, apontarem para um determinado alfabeto, formar palavras, frases e respostas inteligentes, aquele fenômeno era produzido por uma inteligência. E que inteligência era essa? Eram os espíritos. Hoje em dia é muito fácil a gente saber isso, mas naquele tempo não. E foi o quê? Em 1857, mais ou menos? Ele começou um pouquinho antes as pesquisas e em 57 ele publica o Livro dos Espíritos. Mas o que interessa para a gente saber que são os espíritos que se comunicam conosco? É importante saber disso porque esses espíritos não são nada mais, nada menos do que nós mesmos sem o corpo. O que Kardec chega a essa conclusão. Porque até então, ninguém tinha uma ideia precisa a esse respeito. Eram os espíritos que produziam aqueles fenômenos e os espíritos eram nós mesmos, quando estamos sem o corpo, desencarnados, após a morte. Isso era algo extraordinário para a época. E ainda hoje muita gente tem dificuldade para entender isso, para aceitar. E qualquer tipo de fenômeno atribui logo a um coitado do demônio, do Satanás, que é mais citado até do que Deus. Mas a gente sabe que quem produz esses fenômenos são os espíritos. E os espíritos são pessoas. Agora, Kardec também descobriu uma outra coisa muito interessante. É que essas pessoas são tal qual elas estavam aqui na Terra. Então, o fato de elas terem morrido não torna elas uma pessoa diferente. Vocês têm um amigo que gosta de pegadinha, de contar piada o tempo todo, de pregar peça? Vocês têm algum amigo assim? Ou não? Só na minha família que tem isso? Toda família tem, né? Às vezes é até meio inconveniente, né? Gosta de dar susto, né? Umas brincadeiras de mau gosto. Quando ele desencarna, ele continua do mesmo jeito. Então é aquele tipo de espírito que gosta de dar susto nos outros. É espírito zombeteiro, espírito brincalhão, que Kardec identificou logo que existia esses.
Mas há outros que não são assim. Por quê? Porque enquanto estavam encarnados, eles eram diferentes. Tem pessoas mais sérias, tem pessoas mais científicas, tem pessoas mais religiosas, né? Há pessoas com mais estudo, com sabedoria. Tem pessoas que não têm nem muito estudo, mas têm uma sabedoria natural, popular, que flui. Ontem mesmo eu encontrei um amigo meu, eu fui para falar num outro aniversário lá em Recife, numa casa que eu quero muito bem, e esse meu amigo está com 86 anos, está bem velhinho. Ele está assim, mas ele sempre foi muito forte. Ele é eletricista, é um homem muito simples. Era eletricista e trabalhou a vida toda assim, não teve muito estudo, mas é de uma sabedoria que dá gosto, sabe? Você não vê ele sem sorrir. E olha que ele teve uma vida difícil. Mais de 10 filhos, vivendo com dificuldades, né? Criou todos eles muito bem, somos todos muito educados, todos, a maioria é espírita, mas alguns são evangélicos, outros, mas se entendem todos. Vê que coisa linda, né? Não tem confusão entre eles. E o pivô é esse pai. Né? Então tem pessoas que, então, quando ele desencarnar, ele continuará desse jeito, né? Então Kardec percebeu isso, que no mundo espiritual há pessoas, e essas pessoas têm diferentes níveis de inteligência e de moralidade. Então, o fato de ser um espírito que se comunica, na prática, não quer dizer que ele deva seguir tudo que ele está querendo, tudo que ele está dizendo. Porque nem sempre o que ele está a nos dizer é algo bom, porque ele pode não ter muito conhecimento. Isso é importante para nós que trabalhamos na casa espírita. Porque, às vezes, chega uma pessoa nova e diz, mas os espíritos estão me dizendo para fazer isso. Sim, mas calma, vamos analisar. O que ele está dizendo para fazer? Nem sempre o que ele está dizendo é uma coisa boa. Há espíritos que são ardilosos. Por exemplo, eu lembro, há muitos anos atrás, até na casa conhecida nossa, né, de onde a gente veio, e um senhor, ele queria trabalhar, ele tinha uma mediunidade, o estilo da mediunidade de psicofonia dele era muito acentuada, provocava ele quando se manifestava, vamos dizer assim, quando ele entrava, dava passividade, vamos dizer assim, ao espírito, ele ficava muito agitado. Era uma mediunidade muito agitada. E depois de um certo tempo, somente um espírito se comunicava. E se comunicava e dava uns murros na mesa. E o dirigente dizendo, meu irmão, você como médium, você pode controlar isso aí, né? Não precisa dar dando murro na mesa. Você que tem, o corpo é seu. Não é o espírito que chega e faz o que quer, né? Aí, tá, mas não... Vinha o mesmo espírito. E esse espírito dizia que era um orientador. Dizia que era um guia, dava um murro na mesa. E somente o mesmo espírito. Isso é Kardec já trata isso no livro dos médiuns. Quando você tem um médium que ele dá comunicação somente a um espírito, isso é um sinal uma evidência muito forte, um indício, vamos dizer assim, e um processo obsessivo, porque é natural. O natural de acontecer na casa espírita é que o médium vai dando passividade a diversos espíritos que vão aparecendo ali, notadamente aqueles que os guias trazem para se comunicar, os guias da casa. Normalmente é assim que funciona, né? Então, quando você tem somente o mesmo espírito se comunica, tem alguma coisa errada. E nem sempre o médium ouve isso com... Você fala, aí ele se chateia, está botando defeito na minha comunicação, na minha mediunidade, aí se afasta. Era isso que o espírito queria. Né? A intenção era essa, afastar a pessoa. Então, o fato de ser um espírito não quer dizer que tudo que ele diz é verdade, porque não quer dizer que esse espírito seja um espírito elevado. Para saber se ele é elevado, ele tem que analisar o que ele está dizendo. Primeiro, se é um espírito elevado, tem paciência. Se eu for analisar a comunicação dele, ele não vai ficar irritado. Se ele fica irritado, é porque não é um espírito elevado. Então, são pequenas coisas que é importante a gente levar em conta. Agora, para a gente hoje, o que interessa? É entender que, apesar de haver alguns espíritos que estão no mundo espiritual, que não são elevados, que têm um comportamento ainda animalizado, com más intenções, inclusive alguns, isso não quer dizer, e Kardec também descobre isso, que eles vão ficar assim para sempre. Eles não vão ficar assim para sempre. Eles não foram espíritos criados para ser atrasados, para serem imperfeitos, para serem animalizados. Não. São espíritos criados simples e ignorantes, como qualquer um de nós, e que vão evoluir até chegar à pureza, à perfeição. E tem uma passagem no Livro dos Espíritos que eu considero muito interessante, é a questão 640, se não me engano. 640, o Livro dos Espíritos. É uma parte do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos amigos espirituais se aqueles espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza, se eles agem por livre e espontânea vontade, porque querem, ou instintivamente, sem saber o que estão fazendo. Vocês sabem o que é um espírito da natureza, né?
Porque os fenômenos da natureza têm espíritos que encarregados e Kardec, inclusive, estuda isso na primeira edição da Revista Espírita, de 1858, se não me engano, onde ele diz que em todos os povos, há histórias, justamente as mitologias, falando desses espíritos que cuidam da natureza. Então, vocês conhecem alguns, vou dizer alguns, duendes, fadas, né? Não já ouvimos falar disso? Sim ou não? Sim. Leprechaun. Então, ele diz que esses espíritos da natureza, embora envoltos num ar de maravilhoso, nada mais são do que encontros que algumas pessoas tiveram com a sua mediunidade e perceberam a existência desses espíritos que estão na natureza. Certo? No nosso folclore tem muitos desses. Quer ver? Qual é o espírito que cuida quando tem um pé de vento? A gente diz que tem o quê no nosso folclore? Quem se lembra? Saci. Não é saci? Nas matas, tem aqueles que cuidam das matas. Quais são os que cuidam das matas? Tem curupira, né? Tem boitatá, tem um monte de figuras que, na verdade, elas estão envolvidas no folclore, em uma certa mitologia, mas, na verdade, no fundo, a raiz é um encontro, um contato com o mundo espiritual. Aí, o que os espíritos respondem a Kardec? Que esses espíritos da natureza, alguns deles agem instintivamente, eles simplesmente são instrumentos de Deus para cuidar dos fenômenos da natureza, da chuva, das tempestades, né? De uma série de fenômenos. Eles estão ligados a esses fenômenos. São espíritos ainda que eles dizem que ensaiam para a vida. Eles ainda não têm um livre-arbítrio totalmente desenvolvido. Mas eles ensaiam para a vida. Veja, eles estão num processo em que eles vão aprender a usar o seu livre-arbítrio um dia, vão desenvolver sua razão, sua consciência vai se ampliar. Mas há outros espíritos que cuidam também da natureza, que são mais elevados. Esses agem realmente usando o seu livre-arbítrio e se utilizam do trabalho desses outros menores. No ciclo dos esotéricos, né, e de outras correntes desse tipo, eles chamam esses mais primitivos, espíritos mais primitivos, de elementais. Acho que já ouviram falar disso, né? Dos elementais. E os outros mais elevados, se não me engano, na Índia, eles chamam de os devas. Seriam espíritos mais elevados. Isso não é o que importa para a gente. O que importa para a gente é saber que existe uma longa escala evolutiva onde os espíritos vão, a partir das suas experiências, desenvolvendo suas habilidades e vão crescendo em conhecimento e moralidade. Né? Sua inteligência se desenvolve, sua razão se amplia, né? E tudo começa a favorecer com que ele consiga compreender as coisas que estão ao seu redor, compreender a si mesmo e compreender a Deus. Para compreender a Deus leva um certo tempo, está lá no Livro dos Espíritos também, logo no início. É possível conhecer a natureza íntima de Deus? Não, por enquanto não, porque vos falta um sentido. Nós temos que evoluir, desenvolver alguns sentidos para poder um dia a gente compreender a essência de Deus, a natureza íntima de Deus. Jesus já o consegue, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Que muita gente confundiu isso, achando que ele era o próprio Deus. Não, mas ele já desenvolveu sentidos que permitem que ele tenha acesso à vontade de Deus. Ele compreende perfeitamente a vontade de Deus e age em conformidade com ela. Por isso que ele e o Pai são um. É nesse sentido, de sintonia, que um dia nós vamos ter também. Aliás, a esse respeito, a própria música tem esse sentido. A gente falava sobre isso ontem. Porque a música, os espíritos superiores têm na Revista Espírita um contato com o músico Mozart, que foi um dos maiores músicos que passaram pela Terra. E ele habita o planeta de Júpiter, segundo as revelações lá que foram feitas a Kardec, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, do sistema que a gente vive. E ele afirma o seguinte, aqui a música é tão elevada que ele nem se lembrava direito das composições dele aqui na Terra. E aí pergunta, mas como é que você pode esquecer as suas próprias composições? É porque aqui tem tanta música tão mais elevada que eu nem me perco mais tempo com aquilo que eu fiz aí na Terra, porque passa a ser coisa de criança. Tem todo um estudo sobre a música elevada, tem no Livro dos Espíritos, tem obras póstumas também. E o interessante é dizer o seguinte, ele diz que nas esferas elevadas,
a música ela flui da natureza, né, das plantas, do vento, dos planetas. E esses espíritos mais elevados, eles têm condição de captar essa música. Não precisa de instrumento de voz. Porque, lógico, essa música é a própria expressão da divindade, que um dia a gente vai conseguir ter acesso. E ele diz o seguinte, que tentando, a pessoa que estava perguntando, Kardec no caso, para ele explicar como era essa música, ele dizia que não tinha como explicar, porque nos falta um sentido. A mesma coisa. Né? Para a gente compreender as coisas mais sutis, mais belas, porque a música celeste é o que há de mais belo e sutil que a compreensão humana, compreensão espiritual, pode imaginar. Nós estamos muito longe disso. Mas o fato é que a gente vai se desenvolver e chegaremos lá um dia. Isso é importante a gente ter em mente, né? Para saber que todos nós estamos inseridos num processo de evolução. Como nos diz também na questão 640, essa mesmo que a gente está falando, que na natureza tudo progride, do átomo primitivo ao arcanjo. Veja que proposta ousada que os espíritos nos trazem, né? Um processo que vai desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, aquele anjo mais elevado, ou entre os mais elevados, né? Mostrando que não há interrupção, né? É um processo que se encadeia e nós estamos inseridos nele. Então, cada um de nós aqui hoje é um anjo em formação. Mas, rapaz, eu tenho tanto problema ainda, mas mesmo assim, nós somos um anjo em formação. E graças a Deus que hoje a gente já tem consciência de que não somos tão bons assim. Porque isso é importante, porque a pessoa que não sabe, que acha que é maravilhosa, sem ser, tem dificuldade para se melhorar. Quando a gente reconhece que tem os problemas, fica mais fácil. Poxa, isso em mim não é bom, então eu tenho que trabalhar isso que não está bom em mim. Isso é uma coisa interessante, é o autoconhecimento, né? Pois bem, então essas questões todas nos levam a refletir sobre a importância de nós olharmos para esse grande processo e entendermos que na natureza nada, absolutamente nada, é inútil. Tudo tem uma função, tudo está encaixado, tudo está sob controle. E mais, eu vou perguntar a vocês, se tudo que existe no universo está progredindo, isso é sinal que tudo está me ajudem, está melhorando, não é verdade? E por que a gente é tão pessimista com o futuro? Não é? Porque a gente olha assim, o mundo está uma desgraceira mesmo. O negócio está para se acabar. É o fim dos tempos, é isso, é aquilo outro. Não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito. Como assim? Nós espíritas, não faz sentido a gente pensar desse jeito. Muito embora a gente não esteja livre e imune ao desânimo, à tristeza, e as próprias revelações. Jesus, no seu sermão profético, diz que naqueles tempos a fé de muitos esfriaria. E muitos de nós, às vezes, a gente dá uma balançada. Tá? E ninguém é mal por causa disso, é porque nós somos humanos. E como humanos, tem hora que a gente não está muito bem. Mas o negócio é a gente sacudir a poeira, levanta e continua. Dá a volta por cima, né, amigo? Levanta a poeira e dá. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é isso? Você lembrou dessa música, foi? Muito bem. Então, é esse aí o convite que a doutrina nos faz. Porque a gente vê muita gente falando, inclusive espíritas, sobre a transição planetária e pinta com as cores tão... Você vê no YouTube, quando vai falar de transição, as imagens é uma coisa tenebrosa, bombas atômicas. Para que essa tristeza toda, esse pessimismo? Porque, na verdade mesmo, a transição ela vai, sem sombra de dúvida alguma, terminar em algo bom. Para quem leu o Apocalipse, coitado, ele leva uma fama péssima, né? Quando a gente fala de Apocalipse, a gente lembra de quê? De quê? Fim do mundo, né? Mas, na verdade, o termo Apocalipse não é fim do mundo. É uma revelação, né? E o estudioso vai ver que os 2 últimos capítulos do Apocalipse, ele fala a bagaceira todinha que vai acontecer. O estudioso vai ver que tudo aquilo que está sendo falado de terremotos, a besta que vem não sei de onde, né? o dragão que vem não sei de onde, isso, aquilo, outro vai acontecer, são fenômenos que estão acontecendo aonde? Dentro da gente. Certo? Mas os 2 últimos capítulos
fala da Nova Jerusalém. Ou seja, depois que passar todos esses tormentos, virá um novo mundo. Então, a transição planetária é um trabalho, é um parto. O parto dói. Parto dói. Quem já teve parto natural, eu não tive não, pelo menos nessa existência, mas imagino que doa muito, né? Dói. E aí o que acontece? Mas depois tem a criança, né? A vida nova que começa. A transição planetária é a mesma coisa. Então não faz sentido de ficar com pessimismo. Por outro lado, tem um outro detalhe importante. Se nós estamos aqui na Terra, porque o problema é que a gente dá valor excessivo à vida material. Muita gente gostaria de ser imortal na carne. Inclusive, há algumas religiões que pregam que você vai ficar dormindo e um dia vai voltar para viver a eternidade num corpo material aqui na Terra de novo. Meu Deus, não faz sentido isso, né? Porque a vida num corpo, ela é muito precária. Por quê? Eu vou viver a vida espiritual depois. Não desprezando a nossa vida material, que ela é importante e necessária para todos nós. Mas é um estágio passageiro. Nós estamos aqui, né, como viajantes, como peregrinos, porque nenhum de nós vai ficar. Aliás, é uma insensatez. Há pessoas que acumulam tanta riqueza. Jesus já falava disso, né? Um homem que enchia seu celeiro de meu celeiro está cheio, no outro dia ele ia desencarnar. Então, há pessoas que prejudicam, dão golpes, passa por cima desse, daquele, ofende, magoa, às vezes até tira a vida de alguém, mata a esperança do outro para acumular riqueza e daqui a pouco vai desencarnar. Fica tudo. Não faz sentido. Veja, eu não estou querendo dizer que a gente não deva dar valor às coisas que a gente conquistou, as coisas materiais. Não, de forma alguma. Eu tenho minha casa, tenho meu emprego, meu dinheiro, tenho meu carro, minhas coisinhas, está tudo certo. A questão é o apego excessivo a isso. Por quê? Nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a esse mundo. Ninguém vai... Eu vou contar um negócio para vocês, não sei se vocês sabem. Jesus não curou um monte de gente? Não foi? Morreu tudinho, sabia, depois? Todos que ele curou, todos eles morreram. Depois, né? Naquele momento foi curado. Mas naturalmente eles morreram, porque ninguém é daqui. Ninguém pertence a esse mundo. É um mundo escola, é um mundo desenvolvimento, é um mundo estímulo das nossas aptidões internas, né? Das nossas possibilidades interiores que estão dormindo. É por isso que a gente está aqui, recebendo esses estímulos. Então, não faz sentido a gente viver tão atormentado com as coisas do mundo. Eu estou falando isso, mas não quer dizer que eu seja um exemplo nesse sentido, não. Vocês já perderam noite de sono alguma vez? Por que a gente perde noite de sono? Me diz aí, me diz uma coisa aí. Por que motivo? Preocupação, não é com o quê? Dívida, né? Boleto, esse negócio tal do boleto é fogo, rapaz. Ele insiste, todo mês ele vem, né? Negócio sério. Aí dá uma preocupação mesmo. Tá vendo? Perde o sono. Que mais? Pode falar. Já perderam o sono porque alguém fez uma coisa errada com vocês? Vocês estão com raiva, né? Que desgraçado fez aquilo comigo. Aí você fica repisando aqui, né? Lembrando. Não consegue sair daquilo. Já fizeram isso? Eu já fiz também. E faço, de vez em quando eu faço. E quando é a gente que faz a coisa errada? Já perderam o sono também? Eu não devia ter feito aquilo, meu Deus. Que burrada foi essa, né? Tudo bem. Até aí tudo bem. Porque ainda bem que a gente ainda tem o discernimento para reconhecer uma coisa que não está boa, né? Preocupação é natural a gente ter, porque não dá para viver sendo totalmente imprevidente. Agora, não faz sentido a gente se entregar a uma preocupação excessiva, porque tudo vai passar. Olha, tem tanta coisa que a gente se preocupa. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem aquela situação, né? Eu estou falando para mim agora que eu estou passando essa... Estou doido que aconteça isso agora comigo. Você está acontecendo uma coisa, você está aperreado com aquilo. Nossa, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Perde sono, se aperreia, fica nervoso, impaciente. Daqui a alguns dias acontece alguma coisa, aquele problema desaparece. Alguma coisa acontece que ele se resolve sozinho. Já passaram por isso alguma vez? Eu já passei, né? Espero que o que eu estou passando agora seja a mesma coisa. Mas se não for,
Por que antecipar o sofrimento? Pode ser que não seja tão ruim quanto eu imaginava. Pode ser que aconteça de uma forma mais amena. Pode ser que alguém me dê a mão e me ajude. Pode ser que surjam circunstâncias novas. Pode ser que, passado aquilo que eu penso que é uma coisa ruim... Eu me lembro, vou fazer uma fofoca familiar. Eu tenho uma familiar minha, que ela é... Todo mundo se animou logo a falar mal dos outros, né? Todo mundo se anima logo. Como é essa história? Ela era uma pessoa intragável. Como ela não era rica, mas no ambiente que ela vivia, ela era melhor de vida que todo mundo. Então, aquilo ela cresceu daquele jeito, se desenvolveu, né? E ela se tornou arrogante porque tinha mais que os outros. Era muito arrogante. Era, assim, intratável. A vida tem suas peripécias, né? Ela conheceu um rapaz que aplicou um golpe nela, ela perdeu tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Ela perdeu até geladeira, fogão de carro, porque a agiota foi buscar. Tirou tudo, ela ficou sem nada. Os bens, só não perdeu a casa que morava, porque era o bem que ela morava, não podia ser tirado. Mas ficou cheia de dívida, com nome sujo. Mas perdeu tudo que tinha. Inclusive o emprego que tinha. Que ela trabalhava num comércio, era uma gerente de um comércio, e perdeu também, por conta dessa falcatrua. Resultado, ficou com dificuldade ali. No instante baixou a bola, né? Porque sofreu muito, aí teve que um ou outro ajudar, mas mesmo assim era tão orgulhosa que não queria receber ajuda. E aí apareceu uma oportunidade, ela disse, o que fazer? Ela lembrou-se que ela tinha feito magistério lá na infância. Apareceu um concurso de professora, ela fez. Minha gente. Aí ela foi ensinar. Era num interior distante e ela ensinava no assentamento mais distante dentro do interior. Era o lugar bem para lá para dentro. Para entrar, só entrava de moto no meio da lama. Ela várias vezes caiu da moto no meio da lama. Ela é uma senhora já. Caiu da moto no meio da lama, ficou todo lameado. E começou a dar aula para as crianças lá desse assentamento. Minha gente, essa mulher mudou. Ela é outra pessoa hoje. É mais humana, é mais respeitosa. Veja, o sofrimento foi o remédio que ela precisava. A dor, ela perder tudo, foi o que ela precisava para poder se recuperar. Porque do jeito que ela estava, ela ia desencarnar muito mal. E ela, num contato com aquelas crianças muito carentes, ela começou a ser uma tia queridíssima lá. E ela mudou de vida. Então, eu digo isso porque é algo que eu vi acontecer. Então, Deus, às vezes, coloca alguns problemas para a gente, mas esses problemas, na maioria das vezes, eles são, na verdade, um remédio que a gente precisa. Porque senão a gente se perde. Não quer dizer que a gente tenha que cultuar já que Deus deu esse problema, não vou fazer mais nada para consertar. Não. Eu estou com um problema, eu vou tentar resolver. Estou com fome, eu vou comer. Estou com dor, eu vou buscar o alívio. Né? Busco o médico, busco o tratamento. Tudo bem. Mas sem aquela angústia de achar e querer que tudo se resolva no tempo da gente, né? Então, isso são coisas que a gente tem que levar em conta, que a gente não deve se prender tanto às preocupações materiais, com o que vai acontecer daqui a pouco. Jesus já nos dizia, a cada dia o seu penar. Né? A cada dia o seu penar, cada dia já tem o seu desafio. Né? Então, a hora de dormir é a hora de dormir, descansar, volta para o mundo espiritual. Porque muitas vezes, se a gente estiver bem, quando a gente vai dormir, a gente encontra com os guias, eles nos dão conselhos, eles nos ajudam a modificar, a enxergar outros ângulos que a gente não estava vendo, saídas para aquele problema, o alívio das nossas dores. E a gente pode realmente acordar bem melhor. Né? Agora, se eu fico ali atormentado, né? Então são coisas que servem para todos nós. Agora, Paulo de Tarso, ele já tinha essa preocupação, porque muitas vezes nós ficamos repisando as culpas, né? A gente sente culpas. Quantos de nós... eu sempre tive muito esse cuidado, porque é óbvio que nós, como espíritas, a gente não, de forma alguma, estimula que ninguém faça aborto. Certo? Isso é claro, está bem claro, porque não é uma coisa boa. Agora, o grande problema é que a gente não pode tratar isso como algo que a pessoa esteja condenada. Porque se eu estou fazendo uma palestra sobre esse assunto
E alguém na plateia já fez um aborto em algum momento, por algum motivo? Muitas vezes com atenuantes, que a gente não conhece às vezes. Se eu for muito duro, a pessoa pode entrar num processo de culpa e não melhorar. Pode até perder a existência. Eu me recordo de uma amiga minha, há muito tempo atrás, ela era tristeza pura. Ela tocava violão para a juventude, mas ela não sorria. E chamava, mas era uma excelente música, e ajudava lá na música com jovens. Tal. Ela era casada, tinha 2 filhos. Depois de muito tempo, ela me procurou e me contou, naturalmente, espontaneamente, ela me procurou e contou que ela era daquele jeito porque, quando ela era mais jovem, ela engravidou e o marido dela, o atual, né, daquela época, convenceu ela que não era o momento certo e meio que insistiu e forçou ela a fazer o aborto. E aquilo, ela não se perdoava por aquilo. Daí a tristeza que ele levava. E aí eu disse, meu Deus do céu, né? Eu era muito jovem nessa época, eu sou jovem ainda, mas eu era bem jovenzinho naquela época. E aí eu disse para ela assim, mas minha irmã, vamos pensar o seguinte, se você já teve 2 filhos depois desse episódio, Deus já lhe deu a oportunidade de reparar. Então seja a melhor mãe que você possa e está tudo certo, vamos em frente. Não fique presa nisso não, porque às vezes nós ficamos presos ao passado, aos erros que cometemos e paralisamos, deixamos de evoluir. Isso é muito comum. O erro, a culpa tem sua função, tá? É aquele primeiro momento que é aquele reconhecimento, é aquela dor moral onde eu reconheço que errei. É a dor moral por algo que eu fiz que eu reconheço que prejudicou a mim ou a alguém. Mas eu não devo ficar paralisado na culpa. Eu tenho que reagir. Quer ver 2 exemplos? Vamos ver 2 expoentes do cristianismo. A gente vê Paulo de Tarso, né, que eu até comentei aqui sobre ele. Ele foi o primeiro perseguidor declarado do cristianismo primitivo. E não foi uma perseguiçãozinha qualquer, não. Era gente morrendo, gente torturada, gente perdendo emprego, família sendo desestruturada. Perseguição feroz que ele deflagrou. Muita gente sofreu por causa dele. Mas ele se converteu, certo? Naquele encontro famoso com Jesus. Agora, vê que interessante. Ele tem a visão de Jesus na estrada de Damasco. Quando ele vê aquela visão e pergunta quem era, e a entidade diz que era Jesus, aí cai a ficha, né? A ficha da culpa. Eu disse, fiz besteira. Olha quem eu estava perseguindo. Eu estava errado. Só que ele não ficou paralisado, ele disse. Embora Emmanuel descreve em detalhe toda a dor que ele sente, né, por reconhecer que estava errado, porque ele era muito orgulhoso. Mas ao reconhecer que estava errado, ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Não ficou, eu errei, eu sou um coitadinho, eu sou uma desgraça, não. Aliás, isso não é arrependimento, que tem gente que pensa que arrependimento é ficar se lamentando, chorando porque fez coisa. Isso não é se arrepender, não. Arrepender é reconhecer que fez a coisa errada e mudar o caminho, mudar o roteiro, o trajeto. Isso é se arrepender, de verdade. Por outro lado, Judas fez um caminho diferente. Porque Judas também não queria matar Jesus. Ele queria fazer uma negociata, que é muito típica daqueles que são muito apegados à matéria e ao dinheiro, né? Então, você começa a fazer concessões para poder ter destaque na sociedade, para ter fama, ter apoio dos poderosos da terra. Era isso que ele queria. Imaginava que o reino de Deus, o reino dos céus, que Jesus vinha implementar, precisava desse tipo de apoio. Mas, na verdade, não precisava. E ele acaba cometendo um equívoco de vender, né, no caso a Jesus. Mas ele se arrepende quando ele vê Jesus, que ele imaginava que Jesus ia mostrar todo o seu poder. Mas Jesus simplesmente não reagiu. Não reagiu. Ele imaginava que Jesus ia mostrar todo o seu poder e aí o reino dos céus iria se implementar na terra. E de fato vem se implementando, mas não como ele imaginava, né? É uma construção silenciosa no coração de cada um de nós, de transformação moral. E aí ele se arrepende, porque ele volta lá, briga com os fariseus, joga as moedas, lembra? Lembram disso? Não? Sim ou não? Joga as moedas de volta, né? Faz aquele... Mas nada, os caras já tinham, até riam dele. Aí, em vez de reconhecer o erro,
e tentar fazer alguma coisa para consertar, ele foge e se suicida. São duas posturas diferentes diante da culpa, diante do erro. Um fugiu, desistiu, embora depois tenha se recuperado, porque reencarnou como Joana d'Arc, né? O outro imediatamente tomou a decisão de ser uma pessoa melhor. Curioso que Joana d'Arc passa pelas mesmas traições que Jesus passou, né? É a reparação, né? E com agravante, que era mulher. Né? E uma jovem mulher, numa época de um machismo feroz, e ela conseguiu conduzir um exército de soldados. Como é que pode um negócio desse? É extraordinário. O poder que ela tinha, a mediunidade era muito acentuada, então ela convencer centenas e centenas de soldados de seguirem ela, era uma senhora façanha, né? Enfim, ele reparou os males que havia cometido. Então, cabe a nós não ficarmos, para construirmos um dia diferente, um amanhã novo, a gente tem que ter o cuidado de não ficarmos paralisados olhando para trás, olhando para os erros que a gente já cometeu e olhando para os erros que os outros cometeram conosco. Não vale a pena perder tempo com isso. A gente pode dar é como Emmanuel nos diz na mensagem, o apelo de sempre. Ele diz assim, experimente dirigir um carro olhando o tempo todo para o retrovisor. Não vai dar certo, né? Então você olha de vez em quando para ter uma noção, né, do que tem lá atrás. Mas você tem que olhar para frente. Então, ele diz, o apelo de sempre é para frente. Para frente. É para esquecer no bom sentido. Esquecer, não ficarmos presos aos erros do passado. A gente se lembra dele para saber quem nós somos. Paulo tinha esse cuidado, ele dizia, prossigo para o alvo. É uma mensagem que está na carta aos Filipenses, se não me engano. E ele diz o seguinte, eu sei quem eu fui e o que eu fiz. E eu sei quem eu sou hoje renovado no Cristo. Mais ou menos ele dizia assim, tá? Estou dizendo com minhas palavras. E eu sei também que eu só posso construir coisas novas com aquilo que eu tenho. Ou seja, eu não posso dar o que eu não tenho ainda. Então, nós, enquanto discípulos de Jesus, aprendizes do Evangelho, para construirmos um novo amanhã, temos que fazer uma autoavaliação. Quem sou eu? O que eu já fiz no passado? O que eu estou predisposto a fazer agora? E o que eu posso, até onde eu posso ir? Porque às vezes a gente quer fazer o que não é possível. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vou me arriscar a contar de novo. É de uma amiga minha, ela já desencarnou, Dona Ana. Eu acho que eu já contei, me perdoe. E ela foi muito jovem para Recife, conheceu um rapaz, meio que se juntou com ele e foram os dois para Recife. Morava... É o interior, é ali... depois de Agrestina, é Cupira, né? Não é Cupira? É ali para o lado de Cupira. Se não me engano, era lá. Na zona rural mesmo, lá de Cupira. E aí, muito pobrezinha, foram para Recife. Chegou lá, ela completamente analfabeta. E lá eles conseguiram uma casa numa invasão, num lugar bem afastado, ficaram lá morando os dois. Passado alguns meses, o companheiro dela arranjou uma outra e abandonou ela. E ela ficou em Recife, sem dinheiro, sem conhecer ninguém e analfabeta. Eu contei já essa história para vocês? Não? Ah, então tá bom, ótimo. E aí, resultado, ficou perdida. Não sabia o que fazer. Aí um dia ela saiu andando pela cidade para tentar ver o que fazia, não tinha mão de ficar direito, não tinha o que fazer, não tinha trabalho, não tinha nada. E ela estava andando ali nas imediações de onde hoje é o Hospital Agamenon Magalhães, lá em Recife. Conhece? Aquela região ali, chegando, o caminho para Casa Forte ali, né? Acho que é isso mesmo. E aí, ela andando, feito assim, não sabia o que fazer, perambulando no meio da rua, não sabia o que fazer. Aí ela resolveu fazer uma prece. Fez uma prece, pediu a Deus que ajudasse ela a conseguir algum trabalho para ela ganhar algum dinheiro e ela poder sobreviver. E ela prometeu, na época era muito católica, depois ela tornou-se espírita. E ela prometeu que nunca mais iria se envolver com nenhum outro homem e iria dedicar toda a sua vida a cuidar de crianças carentes. Ela terminou a prece e uma mulher esbarrou nela. E era uma enfermeira lá do Hospital Agamenon.
Aí a enfermeira olhou para ela, o que foi, minha filha? O que você está tão assim? Aí ela contou a história. A enfermeira olhou, se compadeceu. Passe amanhã no hospital, que eu vou arranjar um trabalho para você. No outro dia ela foi para o hospital, começou a trabalhar como ajudante geral. Começou a ganhar um dinheirinho, dava para ela sobrevivendo. A enfermeira percebeu que ela não sabia ler. Ela disse, minha filha, você não sabe ler, não? Ela com vergonha disse, não sei. Aí ela ensinou. Vê que anjo, né? Ensinou ela a ler. E ela aprendeu a ler, foi aprendendo as coisas, foi se desenvolvendo, foi crescendo, fazendo um curso aqui, aquilo lá, foi se desenvolvendo. Conseguiu a casinha dela, comprou numa Coab, uma casinha muito boa, e começou a adotar a criança. Começou a adotar a criança. Eu até me emociono que às vezes no Natal eu ia lá na casa dela e os filhos todos adotados iam lá visitar aquela... Gente, você perde as contas disso. Porque ela não botou orfanato, não. Ela adotava como filho mesmo. Não era orfanato, não. E todos assim, loucos por ela. E ela criou toda aquela turma todinha. Nunca mais se casou, dedicou a vida inteira àquilo ali. Mas tem um detalhe, gente. Não tinha um ex-marido? Ele adoeceu. Foi um câncer muito severo. A outra deixou ele. Quem cuidou dele até a morte? Ela cuidou dele até a morte. Mas não para por aí. A outra adoeceu também. Quem cuidou da outra até a morte? Ela cuidou até a morte. Ela já desencarnou. Um tempo desse, eu tive uma visita dela, ela apareceu com a irmã Sheila, em espírito, ao lado dela. Está trabalhando com a irmã Sheila. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não conseguiria fazer o que ela fez, certo? Mas é porque ela já construiu isso, gente. A gente está construindo, então precisa ser igual a ela. Mas eu posso ser um pouco mais compreensivo com meus familiares, perdoar coisas. A gente não perdoa nem besteira, gente. A gente não perdoa porque uma coisa está fora do lugar dentro de casa. Porque alguém comeu o último pedaço do pudim que eu queria comer, comeram. Vamos perdoar essas besteiras. A gente começa no pouco, para a gente desenvolver um tipo de comportamento que um dia vai nos fazer ser como Jesus, que, embora estivesse morrendo, sendo agredido, ele dizia, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É um espírito inabalável. É um espírito superior, um espírito crístico, nada perturba, nada aborrece. Ele passa por cima de qualquer problema. Nós seremos assim um dia. Porque os espíritos puros, como diz Haroldo, eles não são de cristal. Quanto mais evoluído, é mais sutil do ponto de vista espiritual, mas não quer dizer que seja mais frágil, não. É cada vez mais forte, é cada vez mais resiliente, é cada vez mais capaz. É isso que nos aguarda. Mas para construirmos isso, temos que mudar hoje, construindo esse novo amanhã. Mudando o nosso jeito de pensar nas coisas. Evitando coisas que nos colocam para baixo, que nos estimulam as mágoas, que nos estimulam as culpas, que nos estimulam preocupações excessivas com as coisas materiais. Deixa eu dar um exemplo de como é que a gente pode fazer esse exercício. E isso seria comer o pão da vida. Porque Jesus é o pão da vida. Foi confundido, né, e se fez a hóstia, a gente respeita, porque tem o simbolismo, mas se eu como a hóstia e não me torno uma pessoa melhor, eu não estou, de fato, comendo o pão da vida. Se eu como a hóstia lá na igreja e me torno uma pessoa melhor, sim, eu estou comendo o pão da vida, porque o pão da vida é Jesus e a sua vivência, os seus exemplos. A gente não consegue fazer igual a ele, mas a gente se inspira nele para fazer algo parecido que a gente já consiga fazer. Eu não consigo, por exemplo, chegar no meio de uma multidão que quer linchar alguém e dizer aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não vai surtir efeito nenhum, porque eu não tenho autoridade moral para isso. Mas eu posso ser um daqueles que não vai condenar aquela pessoa. Isso eu posso fazer. Nesses tempos de redes sociais, será que eu controlo meu dedinho, né, de, em vez de estar ali sentando a lenha naquelas pessoas ali, principalmente dos políticos? Será que eu não posso me controlar? Posso. Posso não condenar ninguém. Está ao meu alcance. E aí eu estou me inspirando em Jesus. Então,
se eu quiser mudar, eu tenho que fazer, me alimentar, me nutrir de coisas novas, de bons ensinamentos, de bons exemplos, e comer esse pão da vida. Então, como é que eu faço isso? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tenha passado por alguma decepção amorosa muito grande. Pode acontecer isso? É comum? E a pessoa passa a se tornar uma pessoa amarga, desconfiada de tudo. Já viram isso em algum lugar? Às vezes não consegue nem se relacionar mais com ninguém. Já viram isso? Então, vamos supor que eu sou essa pessoa desconfiada. Eu acho que todo mundo está querendo me trair. Todo mundo está querendo passar a perna em mim. Todo mundo está querendo me atraiçoar. E aí eu acordo de manhã e vou ouvir notícias ruins sobre o mundo. O que vocês acham? Isso vai me fazer bem? Veja, eu sou já de um jeito desconfiado com todo mundo. Se eu vou ver só notícia ruim falando mal da humanidade, isso vai fazer que eu fique mais ou menos desconfiado. Vou ficar mais perturbado. Minha vida vai ficar mais travada. Então eu preciso me libertar. Se isso me faz mal, por que não evitar? Porque quando eu não evito, eu já saio de manhã ouvindo essas notícias. Vamos imaginar que a gente pegou o carro e foi para Recife, hein, gente? Chegou ali no Atacadão dos Presentes, né? Atacadão dos Presentes. Ali, normalmente engarrafa, né? Se eu sou essa pessoa desconfiada, e eu estou ali parado, eita, parou, tem que esperar aqui. E aí vem atrás de mim uma ambulância tocando. Se eu sou esse desconfiado, eu vou pensar o que dessa ambulância? Vou beber água, vocês me dizem. Veja, estou dizendo se eu sou desconfiado. O que vocês acham? Eu vou achar que é verdade que a ambulância está ali? Provavelmente não, né? Porque eu vou achar que todo mundo quer me enganar. Então eu vou ouvir aquela ambulância. Isso é mentira. É só para passar na frente de todo mundo. Não deve ter nem ninguém lá dentro. Porque, veja, a gente é levado a ter esses pensamentos nocivos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha nutrição espiritual. Buscar outras leituras, outras notícias, outros convívios, para poder mudar essa minha desconfiança. E quando acontecer isso, deixa eu afastar naturalmente aqui. Muito provavelmente é alguém que está precisando. E eu abri passagem. Porque não raro, a pessoa, além de ficar... Porque eu já vi isso. Pessoas que não abrem para a ambulância. Né? Provavelmente porque pensa que é mentira. Enfim, mas não está aqui para julgá-los. A questão é a nossa análise. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor e criar um novo amanhã, eu preciso trabalhar na busca do pão da vida. Então, buscar Jesus, seus ensinamentos, nos inspirarmos nele, naqueles que também que fizeram Francisco de Assis, Chico Xavier, naturalmente, né? Uma vida notável de amor e de bondade, para que a gente possa aproveitar esses exemplos e construirmos nós todos um novo amanhã, do nosso jeitinho, no nosso contexto, do jeito que der para a gente fazer. Não é preciso fazer coisas grandes não, viu, gente? Começar nas pequenas coisas. É isso que eu creio que Jesus espera de nós. Muita paz para todos. Vamos fazer a prece, né? Antes de encerrar com a prece, mais uma vez, parabéns, viu? Pelo aniversário, que Deus abençoe essa casa, que ela continue sendo esse porto seguro aqui na cidade, não só para os encarnados, mas para inúmeras entidades que vêm em busca de apoio, de socorro, porque desencarnaram, às vezes, muito perdidos. Né? Vamos orar, então. Mestre amado Jesus, nesse momento de confraternização e de aprendizado, nos ajuda, Senhor, a colocarmos em nossas mentes e em nossos corações o desejo sincero de servir e de aprender também. Que essa casa, Senhor, prossiga com seus trabalhos, atendendo a todos os que sofrem, acolhendo as almas aflitas, mas, sobretudo, mantendo esse clima agradável de amizade genuína, de amizade sincera, de congraçamento, que é o que caracteriza o verdadeiro cristão. Porque Jesus nos disse, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida,
Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. A dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o